Simbora. Sou levado à conclusão de que as fobias da primeira infância não podem ser diretamente referidas à impressão deixada pelo ato do nascimento. E até agora se esquivaram a toda explicação. Está dizendo que não tem como explicar e não pode dizer diretamente que as fobias vêm de uma causa daquela primeira impressão do nascimento, né? Daquela descarga de energia que funda a respiração, o nascimento, a vida biológica. Ô, Vinícius, nós podemos dizer que o nascimento é uma agressão? Biologicamente, soa que sim, né, Marília? Agressão, agressão é uma palavra, né? Agressão é uma palavra já com um sentido um pouco diferente, mas se há ali algo que inova para o feto, uma situação diferente de toda aquela experienciada até então, sim, é algo invasivo, talvez, seria uma palavra um pouco mais atenuada, relacionada ao sentido da palavra agressão. Mas é uma... Pode falar. Eu digo assim, tanto para a mulher quanto para o feto, né? Porque o feto, ele sai da zona de conforto, do local que ele conhece, né? Do Sim, local que ele foi gerado, ele conhece, e ele tem que passar por tudo aquilo, né? Que o parto em si, se for um parto normal, ele passa por um local muito apertado, né? Então, mexe muito com ele, coisa que ele não está acostumado ali, né? sim, E a cesariana também, porque ainda acho que ainda é pior. Muitas vezes ele não está preparado ainda para sair, ele é retirado à força, né? Porque não é por vontade própria. E para a mulher também, porque, tipo assim, é o seu corpo que está sendo violado, né? Ele tem que se adaptar para expulsar aquele objeto, né? Vamos dizer assim. essa palavra, você usa dois termos aí que eu acho que cabem muito bem, que é essa expulsão e esse conforto, né? Talvez são coisas que eu acho que são muito bem postas. Há uma expulsão desse conforto. Ele é retirado desse ambiente confortável e colocado em um ambiente totalmente novo que há, nesse momento, uma descarga de energia muito grande, igual você falou, talvez tanto por parte da mãe quanto por parte da criança, mas que funda um momento que não havia nem expectativa de se haver. Porque eu Né? digo assim, ó, olhando assim, de forma natural, é uma coisa natural que acontece, mas eu digo lá no inconsciente, né? Tudo isso não se torna um trauma, né? É isso que eu fico pensando, entendeu? Tipo assim, a criança, ela tem que sair, ela tem que aprender a respirar. Ela é obrigada, né? Ela não pode sair e falar assim, como é que respira? Como é que faz isso? Não, ela tem que aprender a comer, ela tem que aprender a fazer tudo, ela é obrigada a fazer isso, ela não tem opção, né? Ela sai daquele lugar que ela tem tudo e, de repente, ela tem que, tipo assim, ela tem que se virar para sobreviver, né? Porque lá ela tem todos os nutrientes, tudo que ela precisa, ela não precisa se preocupar. E de repente ela sai. Aí eu fico pensando assim, logicamente, olhando assim, de forma como um ser humano comum, aqui, igual todo mundo, é uma coisa natural, o parto, gerar, tudo. Mas eu falo, e o inconsciente? Será que ele não é abalado, né? De alguma forma? Isso tudo não abala o inconsciente, né? Eu acho sua fala muito simbólica e sua percepção bem direcionada aos nossos estudos, porque eu te pergunto, e o que vai ser diferente? Né? Apesar de ser uma coisa nova, de ser uma coisa que funda ali esse bebê no mundo, e que ele não sabe lidar com isso, o que vai ser diferente? E Não, outra coisa.
não só nesse quesito, ele não sabe comer, não sabe respirar, ele é empurrado a tudo isso. Eu acho tão simbólico o que você diz que eu até traria a pergunta: e ao que ele não é empurrado a? E outra coisa que eu fico pensando, e quem não e quem opta por não ter, né? Será que isso daí também lá é um inconsciente abalado? Gente, eu estou muito complicada, não tô? Eu acho ótimo, isso é maravilhoso. Essas gripes de sexta-feira tá me deixando com a cabeça doida. Só não fique com febre. É. Então, tipo assim, será que isso é necessário realmente, assim, biologicamente? A gente sabe que muitas pessoas falam que estudo, que a mulher nasceu para reproduzir. Mas e lá, por exemplo, eu escolhi não ter filho, eu escolhi não passar por tudo isso. Será que a minha vida vai ser diferente? Tipo assim, eu estou dizendo tudo no campo do inconsciente, entendeu? Do que a mulher que pare, do que a mulher que tem tudo, que passa por tudo isso, entendeu? Eu até que eu fico fazendo os questionamentos. Mas é extraordinário, porque o que você está dizendo vai dar um resumo praticamente da construção que a gente vai fazer hoje pelo texto, que é justamente aonde Freud vai, de alguma forma, provar que a angústia ela é biológica na sua raiz, mas a expressão dela é psíquica. Freud vai trazer toda essa construção do que a gente vai dizer hoje, justamente para encontrar esse lugar da angústia como esse fenômeno automático que nós vamos ler, vocês vão ver, que é esse fenômeno automático que tem essa raiz biológica, mas que precisa se traduzir de alguma forma psiquicamente nessa contrapartida desse desamparo biológico, né? A criança não consegue comer quando ela nasce, ela não consegue se amparar, isso é impossível. Então, a expressão da angústia toma outra forma, a partir desse desamparo que é de raiz biológica também. Né? Então, o medo, ele já nasce a partir do momento que você nasce também, né? Eu Porque acho que medo, eu acho que medo, para nós, a gente tem que tomar cuidado com a palavra, porque vai ser um pouco diferente. A construção que Freud vai fazer aqui da angústia é um pouco diferente do medo, apesar de eles se relacionarem ali na construção da fobia infantil e tudo mais. Mas o medo não vai existir, por exemplo, um medo. Nós vamos falar. É porque, assim, pensa na palavra angústia, pensa nisso que você está conseguindo perceber desse desamparo infantil, biológico, inicial, como um fenômeno ali que, de certa forma, que esse desamparo vai também ser raiz para que exista a angústia, que Freud vai definir como angústia. No final, vai ser bem dizer, isso que você está dizendo é o resumo da nossa leitura de hoje. Então, pensa angústia. Aí, depois da gente entender a angústia, a gente pode bater papo sobre medo, a partir de perceber como Freud vai construir essa angústia aqui. De como ela vai se suceder, como que ela vai se transformar desse fenômeno automático, desse nascimento, para uma angústia sinal, né? Aquela preventiva, aquela que é uma vacina contra o desamparo, de certa forma, entre aspas. E aí ele vai trazer toda essa contextualização hoje. Mas é perfeito que você traz, porque é justamente sobre essa observação, sobre essa visão que você traz, que Freud também vai se debruçar no texto. então posso dizer que eu já estou freudiana, né? Que eu já sou apaixonada por ele. Demais, está totalmente freudiano. Suas observações e aquilo que você traz hoje são em grande parte, as mesmas observações que Freud traz nesse texto para poder dizer da angústia. E para poder, enfim, arrematar, ser mais sinérgico,
nessa nova construção da teoria da angústia, de onde ela vem, de alguma forma. Certa predisposição à angústia é algo inequívoco no bebê. Ela não é mais intensa logo após o nascimento, diminuindo então aos poucos, mas sim aparece apenas depois, com o avanço do desenvolvimento psíquico, e mantém-se por determinado período da infância. Ele está dizendo, por exemplo, que a angústia não é algo que, digamos que ele chame de angústia aquilo do nascimento do bebê, essa irrupção econômica, fenomenológica, gigantesca de sair do que a Marília chamou de conforto, ser expulso desse ambiente, então aquilo é angústia. Só que Freud fala, olha, isso não continua. A criança, ela não vai ficar angustiada depois que ela nasceu, depois que ela teve esse experimento de uma possível angústia, e isso continuou. Ele não vai dizer que é isso, né? No próprio texto ele vai pontuar isso também. Vamos continuar, andar um pouco mais no texto, que a gente vai falando. Quando tais fobias precoces se estendem além desse período, criam a suspeita de um transtorno neurótico, embora estejamos longe de entender sua relação com as posteriores neuroses evidentes da infância. Apenas alguns casos da manifestação da angústia na infância nos são compreensíveis. A eles precisaremos nos ater. Quando, por exemplo, a criança está sozinha, ou na escuridão, ou depara com uma pessoa desconhecida no lugar da que lhe é familiar. Vocês podem ir pensando aí nos bebês, nas crianças, nos filhos de vocês, né? Olha a manifestação da angústia aparecendo, que são compreensíveis aos adultos, que é quando a criança está sozinha, fica angustiada, quando a criança está no escuro, fica angustiada, quando a criança se depara ali com uma pessoa diferente, que não é conhecida, barbudo, né? Às vezes a criança lá, o pai não tem barba, a mãe sempre tem o rosto lisinho, chega uma pessoa com barba, ela fica angustiada, volta para o colo da mãe, abraça, esse tipo de coisa. Esses 3 casos que ele traz se reduzem a uma só condição: a falta da pessoa amada. Então, ele está dizendo que estar sozinho, estar no escuro, ou estar com alguém desconhecido, todas essas coisas podem ser consideradas como a falta daquilo que lhe é familiar. Isso é uma construção muito importante. Que a falta dessa pessoa, que ele até coloca ansiada, né? E ansiada aqui também tem um pouco, na tradução, uma similaridade com a angústia, de certo aspecto. Então ele está dizendo, olha, a angústia está na falta desse objeto. Como esse objeto foi parar aí, nós vamos ver na sequência do texto. Com isso, acha-se livre o caminho para o entendimento da angústia e para a resolução das contradições que parecem ligar-se a ela. Então, Freud continua desde lá da interpretação dos sonhos, utilizando desse mesma metodologia, né, de buscar responder às questões que ele mesmo levanta e de amarrar com as suas suposições teóricas uma sinergia maior entre aquilo que da teoria ele já construiu, evidenciou e observou na clínica. A imagem mnemônica da pessoa ansiada é intensamente investida, sem dúvida, no início de forma alucinatória, provavelmente. Mas isso não produz resultado. Então, é como se o anseio se transmutasse em angústia. Tem-se mesmo a impressão de que essa angústia seria uma expressão de perplexidade, como se aquele ser ainda pouco desenvolvido
não soubesse fazer nada melhor com esse investimento de anseio. A angústia aparece, então, como reação à falta de objeto. E duas analogias se nos apresentam, que também o medo da castração tem por conteúdo a separação de um objeto bastante estimado, e que a angústia mais primordial, o medo primevo do nascimento, origina-se na separação da mãe. Uma coisa que faz sentido a gente falar sobre essa transmutação que ele traz no texto é que o que a Marília traz dessa ruptura de conforto, dessa expulsão do conforto, ela, depois do nascimento, ali, de certa forma, ela também vai se dissolvendo, na linha do tempo ela vai se apaziguando, mas vai chegar logo um novo momento de um novo desconforto. Um outro desconforto vai aparecer depois desse desconforto que ele chamou de medo primevo, dessa angústia primordial do nascimento. Então, o que vai ser esse desconforto logo depois dessa angústia? Que a gente não vai chamar de angústia, mas vamos chamar de desconforto. Qual que é o desconforto inicial do bebê? Depois do nascimento. Qual que é o primeiro desconforto que provavelmente ele vai ter? Provavelmente podem ser vários, mas o mais comum. Fome. Fome. Exatamente. Então ele vai ter esse desconforto, vai ter essa fome. Ele não sabe o que fazer com isso. Há uma condição energética ali que ele não sabe lidar nem com aquilo que ele sente e nem como resolver aquilo. Então a gente está chamando isso também daquilo que é o que eu falei ali atrás, de uma espécie de desamparo biológico, né? A criança não dá conta de se resolver. Ela não tem meios e ferramentas para que isso aconteça. E de que maneira isso se traduz psiquicamente? Já que essa criança não sabe falar, dizer, se expressar, ela não sabe nem o que significa se expressar, ela não sabe o que vai acontecer, mas há um desamparo biológico. Então ela vai utilizar do mesmo recurso inicial que houve, encher os pulmões. Ela encheu os pulmões no ato do nascimento. Então ela vai encher os pulmões e de alguma forma ela vai se manifestar. De alguma forma ela vai querer descarregar aquilo que é um desconforto. Ela chora, isso, boa, Marília, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai se movimentar, alguma coisa vai acontecer. E nessa hora, o que vai acontecer? O que vai acontecer nesse momento? Ela vai entender que a mãe vai tipo assim, vai atender, né, ao que ela está pedindo. Ela não vai entender. Ela está fazendo isso pela primeira vez. Ah, tá. Ela não vai entender. Né? O psíquico dela ainda é incapaz disso. Eu estou fazendo essa construção, gente, para ser o mais didático possível, tá? Então ela não vai entender. Mas o que vai acontecer na realidade mesmo? Ele vai ter amparado e vai perceber depois, né, que resolveu. Aí pois é, mas por que resolveu? O que vai acontecer para resolver? A mãe Oi? A mãe vai dar o peito para ele e ele vai mamar. E aí, isso. Mas ele sabe que é a mãe dele, né? Ele simplesmente não sei. Mamar ali vai... E se for uma mamadeira? Né? Também. Ele vai continuar chorando porque foi uma mamadeira de uma outra pessoa? Perceba que há uma descarga, há um desconforto, há uma descarga e há um restabelecimento
ao estado anterior de conforto, mas esse conforto é um conforto novo. Percebe que o conforto, o estado de conforto, só vai existir a partir do desconforto. É o desconforto que funda o conforto. Antes disso, não existia conforto nem desconforto. O conforto só vai existir a partir do estado de desconforto. Vai pensando nessas coisas. Vai assimilando isso com algumas outras coisas. Né? Então, a partir do estado de desconforto, há uma descarga e há uma resolução em função dessa descarga. Então, é como se fosse um ato automático. Um ato automático que vai acontecer por quantas vezes acontecer ali, até que se perceba, de alguma forma, o bebê perceba, de alguma forma, psiquicamente, que, em algum momento da vida ali, ele vai perceber que, se esse objeto que alimenta está comigo, o que não vai acontecer? Não entendi. Se esse objeto que me alimenta, vamos falar que vocês falaram de fome primeiro. Se esse objeto que me alimenta está presente comigo, estiver do meu lado, aqui grudadinho, o que não vai acontecer? Não vai sentir fome, né? Não vai haver o desconforto. Então, esse movimento automático inicial, fenomenológico, essa descarga, ela vai, de alguma forma, se traduzir psiquicamente em sinal de alerta. Ô, Vinícius, é por isso que muito antigamente, eu não sei se o povo ainda usa isso, né? O povo, quando o bebê era muito pequenininho, recém-nascido, e ela precisava de alguma forma se ausentar, ela deixava a roupa que ela estava usando, né, com cheiro para acalmar o bebê. Então ele entende, nessa fase já não é no começo, né? Ele já por volta de uns 15 dias, 8 dias, mais ou menos, ele já entende que aquele cheiro ali acalma, porque ele entende que aquela pessoa está ali perto dele, que o cheiro da mãe está ali, né? Então, percebe que é como se houvesse um deslocamento. Eu gosto dessa parte, gente, porque essa parte aqui, se há um entendimento nessa parte aqui, muitas coisas vão se abrir, muita teoria vai começar a fazer sentido psicanaliticamente falando para vocês. Porque olha o que acontece nisso. E aqui a gente pode falar de deslocamento também. Porque há um fenômeno automático do bebê, biológico, vamos dizer assim, de perceber esse desconforto fundador e, ao não saber o que fazer com isso, receber de um objeto externo um alento para o seu desconforto, retomando o estado anterior de conforto. Ao fazer isso, ele vai, com essa repetição, perceber que, se o objeto que o traz conforto estiver presente, o desconforto não vem. Então, é um ato fundador de desconforto, por conta do próprio desconforto, do próprio desamparo biológico, que se transforma e se desloca para um sinal de alerta de presença do objeto. Se vocês não entenderam, vocês falam que eu vou tentar encontrar qualquer tipo de jeito de falar para que vocês entendam. Fala, Marco. Mas e o tal do narcisismo primário, né?
Ele sabe o que é interno e externo? Ele sabe o que é objeto? Não sabe, conscientemente, o bebê não sabe disso, mas há uma percepção, igual a Marília falou. Coloca uma roupa com o cheiro da mãe do lado, que esse sinal de alerta meio que pulsional, meio que instintivo, não vai se ativar. Ele vai falar assim, aquilo que me conserva no estado de conforto está aqui. Ele não vai dizer isso, ele não vai pensar isso, mas é um movimento já meio que instintivo mesmo, desse bebê puramente narcísico que você está dizendo, né? Que realmente é. E mesmo que ele comece a perceber que, em algum momento, ele vai perceber que a mãe não está ali o tempo todo, ele vai colocar nesse objeto mãe, entre aspas, que ele não chama de mãe, ele não sabe o que é mãe, né? E mãe nós estamos falando de português, então ele não sabe nem qual é o código, a qual aponta para a figura materna, mas ele instintivamente percebe que esse conforto é estabilizado por esse objeto. E nós estamos falando de figura materna, mas pode não ser mãe, pode ser uma cuidadora, pode ser o que for. Qualquer um pode ser o objeto, né? Qualquer coisa, né, que está ali pode ser o objeto. A Até questão... mesmo você, né? Porque, tipo assim, crianças que estão na incubadora, por exemplo, né? Ali não tem a mãe, não tem ninguém ali. A criança tá com... A mamadeira é o objeto para ela, né? Isso. Uma chupeta, qualquer coisa ali é um objeto externo, só que há essa angústia que vai virar esse sinal de alerta. Antes, a angústia não era um sinal de alerta, era algo afetuoso que estava associado ali ao desconforto inicial, a esse medo primevo, mas que era uma coisa automática, plenamente automática, pulsional. Porém, isso é, de alguma forma, aplacado pela presença de um objeto. Que faz com que o quê? Com que eu não chegue ao estado de desconforto. Então, a angústia vai se deslocar de um não sei onde para um objeto. Eu só sei que existe esse não sei onde porque esse objeto vai aparecer. Se esse objeto não aparecer, o desamparo seria fundador, fundamental e plenamente existente. Mas existe um objeto que vem e aplaca esse desamparo. Então, isso é deslocado. Se vocês entenderem isso, tá maravilhoso. E esse deslocamento é um deslocamento, de alguma forma, fundador, porque essas duas coisas vão desenhar a angústia inicial, de alguma forma. Que vai ser esse sinal de dizer, não está presente, estou sozinho, estou no escuro. A criança, às vezes até mais velha, fala assim, mãe, dorme aqui comigo, pai, dorme aqui comigo, no escuro, não quero dormir sozinho no escuro. Né? Pode dormir no escuro, mas desde que não sozinho, um exemplo. E a gente tem inúmeros exemplos que a gente pode dar. O que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui é nesse deslocamento. E veio uma coisa na cabeça aqui que faz muito sentido. Para a gente pensar esse objeto e um outro objeto que não existe que veio dali, desse inicial. Não existe um objeto. Mas, quando um objeto aparece, significa que existe objeto. Mas antes tinha objeto? Não sei. Né? Pensem assim, deixa eu pegar um trecho aqui, Lacan, por exemplo, lição 1 do seminário 5, ele vai dizer, não existe objeto a não ser metonímico. Ou seja, todo objeto vai ser esse objeto deslocado.
E o objeto de desejo é o objeto de desejo do outro. Sendo que o desejo não é desse objeto, mas sim de outra coisa. E esse outro e esse outra, tudo com O maiúsculo, que conversa um pouco com a Marília, diz que ele é empurrado para o mundo. Ele é empurrado para tudo. Ele precisa viver nesse sistema, ele só vai sobreviver nesse sistema a qual ele foi colocado. Então, esse deslocamento do objeto vai ser para sempre. Do mesmo jeito que houve a fundação do objeto na figura materna que acalenta e impede o desconforto e faz ali a condição para que a angústia exista, isso vai, desse momento, até a angústia de não ter o último iPhone que lançou. Então, a gente está em um momento de perceber também o desejo sendo fundado. Então, vai pensando essas coisas, vai entendendo essas coisas, porque nós vamos precisar delas ali logo mais. Né? Como o desejo vai aparecer a partir desse movimento. A qual objeto isso está ligado? E como esse objeto se desloca? Porque ali a mãe é esse objeto, mas logo pode ser uma chupeta, logo pode ser eu querer ir no parquinho, logo pode ser eu querer uma bolacha no supermercado, e se não me der, eu me jogo no chão e sofro. Pode ser deslocamentos e deslocamentos, deslocamentos e deslocamentos em função desse inicial desamparo biológico, né, que se traduziu de outra forma, encontrando um objeto que sacia Esther. Mas esse objeto não fica fixo. E é isso que Lacan, em parte, está dizendo quando diz que não existe objeto, a não ser esse que se desloca. E se desloca, e se desloca, e se desloca, e se desloca. Hã? Mais ou menos? Cadê os joinhas? Queria ver os joinhas agora, igual aquela. Ó, apareceu joinhas. Joinhas são legais. Boa. Tem nenhum aí pro desespero, então vai joinha mesmo. Vamos fazer um abaixo-assinado para colocarem um emotion de desespero. Mas aí vocês anotem aí as questões, o que vai ficar no ar aí, para depois a gente bater papo lá no grupo, por aqui. Né? Outra reflexão nos conduz além dessa ênfase na perda do objeto. Se o bebê exige ter a percepção da mãe, isso ocorre porque sabe, por experiência, que ela satisfaz rapidamente todas as suas necessidades. A situação que ele avalia como perigosa, contra a qual deseja estar garantido, é a da insatisfação, do aumento da tensão gerada pela necessidade, diante da qual é impotente. Acho que, considerado dessa maneira, tudo se ordena. A situação de insatisfação, em que magnitudes de estímulo alcançam um nível desprazeroso, não sendo controladas mediante utilização psíquica e descarga, deve ser análoga à vivência do nascimento para o bebê. Uma repetição da situação de perigo. Comum a ambas é a perturbação econômica gerada pelo aumento das magnitudes de estímulo a pedir solução, sendo esse fator, portanto, o autêntico núcleo do perigo. Então, fome, igual vocês falaram, vai ter uma perturbação de natureza econômica que não tem solução e precisa de solução. Sem solução,
só piora. Então, é um autêntico núcleo de perigo, que ele está dizendo é que realmente é um perigo mesmo. E se isso não for resolvido, já era. Em ambos os casos, ele está dizendo, há a reação de angústia, que no bebê ainda se mostra adequada, pois a descarga via músculos respiratórios e vocais solicita a mãe. A gente falou isso, vocês responderam. Tal como antes incitou a atividade dos pulmões para afastar os estímulos internos. Não é preciso que o bebê tenha conservado de seu nascimento outra coisa além dessa forma de assinalar o perigo. Porque se ele assinala, existe um meio de comunicação para que demonstre-se a insatisfação do corpo e, com o tempo ali, do psíquico do bebê também. Tendo-se constatado que um objeto externo apreensível pela percepção pode pôr fim à situação perigosa que lembra o nascimento. O teor do perigo se desloca da situação econômica para a sua condição, a perda do objeto. Olha o que a gente falou do deslocamento. Né? Então, se tem um objeto externo apreensível pela percepção, pode pôr fim à situação perigosa que lembra o nascimento. Então, aquela repetição que vinha por aquela descarga pulsional, de certa forma, de autoconservação, que se repetia aquele primeiro momento, agora há um deslocamento disso. Evidente que tem muitas coisas que a gente pode pensar a respeito disso, que esse deslocamento gera um resto e tudo mais, mas isso veremos lá para frente. A falta da mãe torna-se, então, o perigo. Então, logo este surge, o bebê dá o sinal de angústia. Faltou a mãe, angústia. Ainda antes que se instale a temida situação econômica. Preventivamente agora. Eu não espero chegar no estado de fome para sentir a angústia, porque a angústia agora não está na fome. A angústia agora está na falta de quem me sacia a fome. Lógico que isso nada consciente, nada formalizado na psique do bebê, mas esses movimentos vão existindo, essa percepção vai existindo. Essa transformação constitui um primeiro grande avanço no desvelo pela autoconservação e, ao mesmo tempo, compreende a transição do automático involuntário, ressurgimento da angústia, tá vendo? Ele está chamando de duas angústias, ou duas faces da angústia, de alguma forma, para sua deliberada reprodução como sinal de perigo. Então, sai de um estado automático que repete o nascimento em busca da autoconservação para um estado remediador, preventivo, como se fosse uma vacina. Se eu entrar num estado aqui, num sinal de alerta, não chegarei ao estado de desconforto. Então, olha a angústia aparecendo agora. Então, como esse sinal de alerta que o Freud vai trazer? Sinal de perigo, né? Nos dois aspectos, como fenômeno automático e como sinal salvador, a angústia revela-se produto do desamparo psíquico do bebê, que é a contrapartida evidente de seu desamparo biológico. Falamos disso aqui, né? Não requer interpretação psicológica a notável coincidência de que tanto a angústia do nascimento como a angústia do bebê são determinadas pela separação da mãe. Explica-se biologicamente de forma simples, pelo fato de a mãe, que antes atende a todas as necessidades do feto, mediante os mecanismos de seu corpo, prosseguir com essa função também após o nascimento, em parte com outros meios. Há bem mais continuidade entre vida intrauterina e primeira infância do que nos faz crer a notável ruptura do ato do nascimento. O objeto psíquico materno substitui para a criança a situação biológica do feto.
Mas não devemos esquecer que na vida intrauterina a mãe não era um objeto, que naquele tempo não havia objetos. Não existia. Né? Não havia percepção de objeto, esse objeto, né? Esse objeto necessário, vamos dizer assim, esse algo necessário para a existência. Só havia uma existência. A existência ficou horrível, né? Porque ficou parecendo que o bebê sabe de existência. Mas eu espero que vocês tenham assimilado aí de alguma forma. Os progressos no desenvolvimento da criança, sua crescente independência, a mais clara diferenciação de seu aparelho psíquico em várias instâncias, o surgimento de novas necessidades, não podem deixar de influir sobre o conteúdo da situação de perigo. Nós estamos falando desse deslocamento contínuo, né? Dessa metonímia do desejo e desses objetos que vão aparecer sendo deslocados aqui. Acompanhamos a mudança da perda do objeto materno à castração. Então, a castração também é um movimento que se aproxima deste mesmo movimento. Como? E vemos que o passo seguinte é ocasionado pelo poder do superego. Então, depois da castração, também tem um movimento próximo a esse movimento, que é o superego como esse que precisa também do meu apreço. Eu preciso também ser amparado pelo superego. Com a impessoalização da instância parental, da qual se temia a castração, o perigo se torna mais indeterminado. A angústia da castração evolui para a angústia de consciência, angústia social. Essa angústia que o superego tem uma certa força sobre ela para que se ative esse sinal de perigo. Agora já não é tão fácil dizer o que a angústia teme. A fórmula separação, exclusão da horda, é um texto que a gente pode até ler depois, né? Diz respeito somente àquela porção ulterior do superego, que se desenvolveu apoiando-se em modelos sociais, não ao núcleo do superego, que corresponde à instância parental introjetada. Alguém faz essa anotação aí, porque talvez faça sentido a gente ler Totem e Tabu antes da gente passar lá para frente, pelo menos uma parte do texto, eu acho que faz sentido. Manda lá no grupo só para me lembrar, porque talvez faça sentido a gente dar uma pincelada lá. Expresso de maneira mais geral, é a raiva, o castigo do superego, a perda do amor perda do amor do superego, que o ego avalia como perigo e a que responde com um sinal de angústia. Pareceu-me que a variante final dessa angústia antes do superego é a angústia diante da morte. Tipo assim, no estágio final dessa angústia, ela vai aparecer como angústia diante da morte, em função da vida. O medo da projeção do superego nos poderes do destino. Esse superego que, de alguma forma, influencia naquilo que é o acaso. Né? E a angústia pela vida, a angústia diante da morte, é algo que parece uma variante para Freud, né? Como uma espécie de angústia final. Então, a angústia ela seguiu caminhos aqui. Né? Ela vai dessa angústia automática para essa angústia do objeto que aplaca, de alguma forma fazendo com que essa angústia se transforme, então, se consolide como algo que aparece diante de um sinal de perigo. Depois ela vai para essa angústia de castração, né? que é a separação de um objeto que
que de alguma forma atende ali a uma perspectiva de satisfação, de alguma forma, ou de poder, ou de alguma coisa que a gente pense como essencial para aquele sujeito, algo que simbolize isso, né? E aí, então, depois disso, tem o superego, e esse superego que precisa também ser respeitado, reverenciado, de certa forma, essas exigências serem atendidas, então pode haver uma angústia de não atender às exigências desse superego. Tá? Não posso ser desamparado por ele também, de alguma forma. E num estágio final, angústia pela morte, que também é uma variante final relacionada a esse superego, de algum jeito, né? Que ele vai construir no final aqui como um medo da projeção do superego no acaso, nos poderes do destino, né? Nas possibilidades da qual eu não tenho controle. Então, é muito interessante perceber esse deslocamento. Se há uma percepção desse deslocamento, já é fantástico. Tá? Porque, Vinícius, mas isso é muito teoria? Sim, mas isso é teoria que envolve demais escuta clínica. Envolve muito escuta clínica. Essa parada aí do temor da morte ali, né? Mas o inconsciente sabe da morte, né? Porque eu tinha lido em algum lugar que o inconsciente não sabia da existência da própria morte, que ele não temia a própria morte. Até que se descubra, né? Na infância mesmo, também. E depois do tempo passa a temer a morte. Entendi. Vai ter criança que vai chorar porque matou a formiguinha, vai ter criança que vai pisar na cabeça da formiguinha para matar. Então, como isso vai ser inscrito em cada criança é um pouco diferente. Em cada sujeito, desculpe, cada criança é outra. Mas geralmente é na fase, todo mundo descobre a morte enquanto criança. E isso é uma coisa que acho legal da gente pensar em estudar, pesquisar, porque também é um momento que pode dizer muita coisa, apesar de inúmeras circunstâncias. Porque se há angústia da morte naquele momento, essa angústia também está sendo deslocada para esse momento. E ela já tem um referencial, e que faz o sinal de alerta aparecer. Né? A criança não sabe que ela não pode enfiar a mão dentro do liquidificador. Se tiver um liquidificador ligado e ela achar que o barulhinho está bonitinho, ela pode enfiar a mão ali dentro. Ela não vai ter uma angústia como sinal de alerta para impedir ela de fazer isso. Mas, se há uma inscrição que faça com que ela perceba, de alguma forma, sem saber, que aquilo é perigoso, a angústia pode aparecer anteriormente. Né? Foi um exemplo horrível, mas só para vocês... Só para tentar ser mais didático, não tendo muito sucesso. Onde a gente parou? Uma vez, né? Uma vez atribuir certo valor à explicação de que o investimento retirado no curso do recalque é que seria utilizado para a descarga da angústia. Aí, ó. Lembra aquela questão do Vitor? Existe uma pulsão egóica, né? Então ele está falando que ele mesmo, em algum momento, eu não sei dizer em qual texto, infelizmente, me perdoe, uma vez atribuir certo valor à explicação de que o investimento retirado do curso do recalque é que seria utilizado para a descarga da angústia. Hoje isso não me parece digno de atenção. Está dizendo, é irrelevante de onde vem a energia, isso acontece. Né? Talvez por isso que também ele não investe tanto nesse questionamento, né? Porque realmente o próprio acontecimento descarta tanto assim a necessidade de saber de onde a própria energia aparece.
A diferença está em que antes eu acreditava que o medo sempre surgia automaticamente, por um processo econômico, enquanto a atual concepção da angústia como um sinal emitido pelo ego para influir sobre a instância prazer-desprazer nos torna independentes dessa coação econômica. Então, não precisa haver um transbordamento de energia para que a angústia apareça. Não é uma angústia azedada num recalque que precisa de descarga que faz com que a angústia apareça. Agora, a angústia aparece como um ato preventivo do ego em função de um perigo. Agora, esse perigo é totalmente subjetivo nas inscrições inconscientes do sujeito. E é aí que a psicanálise também atua. Né? Naturalmente, blá, 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 não há o que dizer contra a suposição de que o ego utiliza para despertar o afeto precisamente a energia liberada ao ser retirada no curso do recalque. Mas tornou-se relevante saber com que porção de energia isso ocorre. Gente, ocorre. Está dizendo assim, gente, ocorre. Vamos tentar entender de onde que isso vem, mas isso ocorre. A gente já provou, isso é observável, a gente consegue perceber, isso ocorre. Então, de onde vem, não vai fazer tanta diferença para a gente nesse momento teórico. Apesar que veio algumas coisas na cabeça aqui, mas deixa eu só fazer uma anotação aqui rapidão, porque veio uma coisa legal na cabeça aqui que eu não quero falar agora, mas só um minutinho. Tá vendo tanto que é bom? É muito bom, isso aqui é muito bom. A gente bater papo junto, trocar ideia é muito bom. Outra tese que lancei que precisa ser examinada à luz dessa nova concepção, trata-se da afirmação de que o ego é propriamente a sede da angústia, e acho que ela se mostrará correta. De fato, não temos motivos para atribuir ao superego qualquer manifestação de angústia. Quando se fala de angústia do id, porém, não há o que contradizer, deve-se apenas corrigir uma expressão canhestra. A angústia é um estado afetivo que, naturalmente, pode ser sentido apenas pelo ego. O id não pode ter angústia como o ego. Não é uma organização. Não pode julgar situações de perigo. Por outro lado, ocorre frequentemente que no id se preparem ou se realizem processos que induzem o ego à geração de angústia. Então, ele está dizendo, olha, a angústia ela não vai partir do id, mas, frequentemente, o id vai se mover e realizar processos que vai fazer com que o ego dispare a angústia. Então, é possível dizer que o id é causador de angústia? Sim, porém, através do ego. E também o id não faz o que faz para que o ego gere angústia. O ego e a angústia é uma resposta à exigência do id, né? Então, eu acho que essa condição precisa ficar um pouco aparente aí, para que a gente continue pensando. De fato, provavelmente, as primeiríssimas repressões, e também a maioria daquelas posteriores, são motivadas por tal angústia do ego em relação a determinados processos do id. Nisso, temos boas razões para novamente distinguir entre dois casos. Aquele em que algo sucede no id, aconteceu alguma coisa no id, que ativa uma das situações de perigo para o ego. Opa, isso que aconteceu no id, para o ego, é considerado um perigo. Assim, leva o ego a dar o sinal de angústia para que haja inibição preventiva, e o outro caso em que se produz no id a situação análoga ao trauma do nascimento, e aí nós estamos falando dessa resposta automática,
né, o início do bebê ali, como se fosse isso, na qual automaticamente se chega à reação de angústia. Então, nós estamos falando desse medo primeiro, nós estamos falando de uma situação onde o id desperta uma angústia, que é esse inicial que a gente falou, que é meio fenomenológico, que é meio biológico, e ele está separando isso daquela angústia que vai se tornar esse sinal, né? Esse sinal que faz com que aquilo que está vindo do id, de alguma forma, se apresente como perigo. E esse perigo faz com que o ego, de alguma forma, ative a angústia. Ative também não é muito bom. Mas é difícil, eu acho que não vai existir palavras boas para... Tem as menos ruins, eu acho. Os dois casos podem ser aproximados se enfatizamos que o segundo corresponde ao primeiro. Original situação de perigo. E o primeiro a uma das condições para a angústia dela derivadas posteriormente. Ou relacionando-os às afecções que efetivamente sucedem. O segundo caso se verifica na etiologia das neuroses atuais. O primeiro é característico das psiconeuroses. Deixa eu ler isso de novo, gente, porque eu realmente não entendi. Os dois casos podem ser aproximados se enfatizamos que o segundo corresponde ao primeiro. O segundo, analogia do trauma, do nascimento, né? Algo que é análogo ao trauma, que seja também um trauma posterior, mas que seja análogo. Se enfatizamos que o segundo corresponde ao primeiro. O segundo corresponde ao primeiro, que é o sinal de perigo. Não sei. Porque vamos pensar... se for posterior, sim, porque aí o ego já existe, né? Eu acho que a gente está falando de uma circunstância próxima de uma angústia. Eu acho que talvez a gente poderia pensar, por exemplo, naquilo que se chama hoje, que as pessoas nomeiam como pânico, por exemplo. Um pânico é uma angústia que vem por um estado que não se sabe o motivo, mas que invoca um trauma, que não foi um sinal de perigo, ele simplesmente toca o real e é isso. Então há uma invasão ali de uma angústia. Invasão de uma angústia mas é isso. Uma invasão de uma angústia que não se sabe por onde veio e que não houve sinal para que ela pudesse ser despertada. Como se fosse algo automático. Como se não fosse algo medido pelo ego, de alguma forma. Né? Uma angústia que não teve espaço para ser simbolizada e ela simplesmente automaticamente acontece. Se foi isso que ele estiver dizendo, e aí ele está relacionando as afecções que efetivamente sucedem. O segundo caso se verifica na etiologia das neuroses atuais. Esse texto é de 26, né? Como se fosse uma tempestade. Ela chega, mas não avisa, né? O primeiro é característico das psiconeuroses. Eu não sei o que ele está chamando de neuroses atuais aqui. O texto é de 1926, né? É isso. Talvez o que ele está chamando de neuroses atuais aqui tenha alguma coisa a ver com o pós-guerra, né? Não sei. Não sei. Porque se a gente for lembrar muito bem o que ele fala lá no Além do Princípio do Prazer, quando ele vai citar o Ferenczi, 6 anos atrás disso, talvez seja isso que ele está chamando de neuroses atuais aqui, né? Essa repetição traumática que existe que ela só vai existir por conta de uma ligação a um trauma já existente, já pré-existente. Que o trauma de guerra, por exemplo, ele não existirá naquele que não houve um trauma similar anterior na infância. Né? Uma construção que ele e Ferenczi vão
vão fazer ali de alguma forma. E aí eu acho que conversa um pouco, talvez, com isso que ele está querendo dizer aqui. Mas posso estar enganado, né? Vale a pena a pesquisa aí para a gente saber se é por aí. E o primeiro é característico das psiconeuroses, que é essa que ele já vem estudando lá desde 1890. Pode ser isso. Eu chutaria que é isso. Mas vamos deixar grifado aí para a gente ir atrás e ver se é isso mesmo que ele está querendo dizer aqui nesse parágrafo. Tá? Vemos então que não é necessário desvalorizar nossas pesquisas anteriores, mas apenas estabelecer uma relação entre elas e as perspectivas mais recentes. É inegável que, havendo abstinência, transtorno indevido no curso da excitação sexual, desvio desta quando de seu processamento psíquico, a angústia se origina diretamente da libido, ou seja, estabelece-se aquele estado de desamparo do ego ante uma enorme tensão gerada pela necessidade, o qual, como no nascimento, resulta na geração de angústia. E nisso há novamente a possibilidade plausível, mas pouco relevante, de que justamente o excesso de libido não utilizada ache descarga na geração de angústia. Ele está falando da primeira teoria aqui, né? E querendo fazer alguma associação para que justifique o que ele trouxe na primeira visão sobre a angústia, de alguma forma. E vendo ainda pensando sobre isso para ver se ainda faz algum sentido aquela perspectiva. Vemos que no terreno dessas neuroses atuais, desenvolve-se psiconeurose, agora me lascou. Vemos que no terreno dessas neuroses atuais, desenvolve-se psiconeuroses com muita facilidade. O que pode significar que o ego faz tentativas de furtar-se à angústia, que aprendeu a manter suspensa por algum tempo e atá-la por meio da formação de sintomas. Se o que eu disse, pensando sobre neuroses atuais, faça sentido, se, tá? Ele está querendo dizer aqui que, a partir desse desencadeamento traumático, se estabelecerão ali também, se utilizando do ego, psiconeuroses. E ele vai dizer que isso talvez possa significar que o ego faz algumas tentativas de evitar a angústia, né? E que, de certa forma, ele aprendeu a manter a angústia suspensa por um tempo e atá-la por meio da formação de sintomas. E o que talvez faça sentido, se é isso que eu estou achando que se a gente pensar um cara numa guerra, se ele estiver angustiado ali no campo de batalha, por exemplo, o que vai acontecer com ele, né? Ele vai travar. Se ele travar, vai acontecer o quê? Ele vai morrer. Então ele não pode travar. Então, se houver algum tipo de angústia, o ego tem que se aliar com o superego ali, dar um tapa na cara e falar: opa, angústia, fica suspensa aí, deixa eu ver, né? O que eu vou aprontar. Ó, faz sentido, hein? Tá aqui. A análise das neuroses de guerra traumáticas, que então esse atuais aqui não é as neuroses de guerra que eu estava pensando, mas talvez inclua nisso. A análise das neuroses de guerras traumáticas, nome que, porém, cobre afecções bastante diversas, provavelmente mostraria que um bom número delas partilha traços das neuroses atuais. Ok, então eu estava totalmente equivocado. As neuroses de guerras traumáticas, a partir de partilhar traços das neuroses atuais, não significa que são essas neuroses atuais a qual eu estava pensando. Então, por favor, anotem aí, mandem lá no grupo, descobrir o que são essas tais neuroses atuais que Freud cita no texto. Ok?
Ao expor como as diferentes situações de perigo se desenvolveram a partir do seu protótipo, o nascimento, de maneira nenhuma pretendíamos afirmar que toda condição posterior para a angústia simplesmente invalida a anterior. Sim. É certo que os avanços no desenvolvimento do ego contribuem para depreciar e descartar a situação de perigo anterior, de modo que podemos dizer que a cada fase do desenvolvimento caberia certa condição para a angústia, como se o desenvolvimento do ego promovesse uma certa elasticidade nesse espaço de ativar ou não a angústia. O perigo do desamparo psíquico se adequa ao período de vida em que o ego é imaturo, assim como o perigo da perda do objeto corresponde à dependência dos primeiros anos da infância. O perigo da castração, a fase fálica, né? A angústia antes do superego, a época de latência. Então ele está falando, olha, na fase fálica você vai ter o perigo da castração, que é correspondente a essa mesma dependência. A angústia antes do superego, na época de latência. Então, ele está querendo fazer uma correlação entre as fases e o perigo que vai ativar a angústia nessas fases, de alguma forma, né? Freud querendo ser Freud aqui, e pensando tudo em todo lugar ao mesmo tempo, para ver se ele encontra sinergia na teoria. Mas todas essas situações de perigo e condições para angústia podem se substituir uma ao lado da outra e induzir o ego à reação de angústia, também em épocas posteriores àquela adequada. Ele está dizendo que qualquer inscrição do inconsciente, vivida, experienciada pelo inconsciente nessas circunstâncias de perigo anteriores, elas podem ser, de alguma forma, associadas pelo inconsciente em qualquer fase da vida, para que a angústia seja ali também um sinal de perigo, apesar de uma forma diferente, apesar de uma circunstância diferente, mas que elas vão se correlacionar de alguma maneira. Eu acho isso fantástico. É possível, quer dizer, quando eu falo que eu acho isso fantástico, eu acho que de alguma forma eu concordo com essa teoria, eu acho que ela é vigente, independente da escola que se propõe a psicanálise. E por mais que a escola lacaniana veja a angústia de uma forma diferente, tomada ali por um objeto, aliançada e ancorada com um objeto de alguma forma, isso não invalida essa condição, né, que Freud traz como uma inscrição, não é bom usar a palavra traumático, mas uma inscrição inconsciente do modelo pelo qual a angústia apareceu. Acho que a gente pode pensar algo assim. É possível que também haja relações estreitas entre a situação de perigo que tem efeito e a forma da neurose subsequente. Quando, numa passagem anterior desta investigação, descobrimos a importância do perigo de castração em várias afecções neuróticas, advertimos a nós mesmos para não superestimar esse fator, já que não poderia ser decisivo para o sexo feminino, que é certamente mais predisposto à neurose. Agora vemos que não há o perigo de considerarmos o medo da castração o único motor dos processos defensivos que conduzem à neurose. Sim, total. Mas há considerações a serem feitas aí, né, no início desse texto, que a gente respeita, lógico, o panorama da teoria freudiana, mas tem muita coisa para a gente pensar nessas palavras que ele traz, apesar de que essa última, agora vemos que não há o perigo de considerarmos o medo da castração o único motor de processos defensivos que conduzem à neurose, importantíssimo, porque é justamente nessa exposição crítica, nesse pensamento de ampliar esse medo da castração,
que a gente vai conseguir, em algum momento, trazer essa castração como algo simbólico, né? E trazer a própria palavra castração para um espaço mais cosmovisionário, vamos falar assim. Precisamente na mulher, a situação de perigo que consiste na perda de objeto parece ter permanecido a mais efetiva. É lícito fazermos em sua condição para a angústia a pequena modificação de que já não se trata da falta ou da perda real do objeto, mas da perda do amor do objeto. Eu acho que se a gente for pensar isso, talvez faça sentido pensar essa construção dele. Cabe supor que a condição para a angústia, que é a perda do amor, desempenha na histeria um papel semelhante à ameaça de castração nas fobias e a angústia ante o superego na neurose obsessiva. Aqui ele já está trazendo uma condição, uma correlação fenomenológica à histeria, fobia e neurose obsessiva. Então, a coisa está começando a caminhar. Ele está falando, estou supondo aqui, então, que a condição para a angústia, que a perda do amor desempenha na histeria, a perda do amor do objeto, é semelhante à ameaça de castração na fobia, e que é semelhante a também essa angústia antes ao superego na neurose obsessiva. Então, existe uma angústia, e essa angústia é um sinal para um perigo. Os perigos aqui são condições diferentes em cada fenômeno que ele traz para uma neurose. Na neurose histérica, então, ele está dizendo que é possível pensar que a perda do amor, né, do objeto amado, a perda desse amor do objeto amado, seria esse sinal de alerta. Do mesmo jeito que nas fobias, a castração seria esse sinal de alerta. Da mesma forma que a angústia eu não vou querer usar angústia, porque eu não usei angústia nas outras duas, mas vou falar, diante do superego, uma rejeição do superego, um desamparo do superego, uma não atuação que corresponda ao que o superego exige, uma angústia na neurose obsessiva, um perigo para a neurose obsessiva, o sinal de perigo para a neurose obsessiva. Vocês estão vivos aí? Beleza. Eu vou desligar a gravação aqui para a gente bater papo dentro das nossas questões. Ok?